Bom, então, retomando aqui, né? Essa nossa equação já representa a conservação da energia térmica, ou seja, retiramos da energia total a contribuição da energia mecânica, né? A propósito, essa dedução ela tá relativamente completa no livro do Bird, tá? Então, quem tiver interesse pode dar uma olhada lá. Vai ser mais importante para nós o resultado mais para frente, né? E aqui, só para lembrar, esse fluxo de energia total aqui, ele é dividido na parcela difusiva mais a parcela advectiva ali, né? E é do nosso interesse escrever a equação, num primeiro momento, para a entalpia. Notem que aqui a gente tem o U, né, a energia interna, e aqui, nesse termo do vetor fluxo, eu tenho a entalpia. Então, eu vou preferir escrever a equação para a entalpia. Tá? Então, fazendo essa substituição de que U é igual a H menos P sobre ρ, né, definição da entalpia a partir da energia interna, perdão, esse termo aqui, né, esse termo aqui, ele é modificado, tá? E notem que o termo de derivada no tempo da pressão, ele vai aparecer do lado de cá. Eu já coloquei ele do lado de cá, tá? Porque tinha um sinal negativo aqui, eu já coloquei ele do lado de cá, tá? E o ρ já sumiu porque já tinha um ρ no denominador da pressão aqui, tá? Então a coisa está começando a ganhar corpo, tá? Então aqui eu tenho o divergente do fluxo difusivo, né? O termo advectivo já está colocado aqui do lado esquerdo do sinal, que é usualmente onde a gente coloca, né? O termo de geração, esse termo de derivada no tempo da pressão veio da substituição da energia interna, né, em função da entalpia, e esses termos aqui foram herdados lá da equação da energia mecânica, tá? Então, eu noto aqui, agora eu quero simplificar esses termos, tá? Eu noto aqui, por exemplo, que do cálculo que div de PV, onde P é a pressão escalar, V é a velocidade de um vetor, ele pode ser dado como V escalar grade de P, né? Isso aqui vai dar um escalar, porque o grade de P é um vetor, e aqui eu tenho um produto escalar de dois vetores, mais P div de V. Isso aqui vai dar um escalar também, que fecha bem aqui, tá? Isso aqui vem de lá do cálculo. E aí, juntando quer dizer, substituindo esse resultado aqui, né, de V escalar grade de P mais P div de V aqui, substituindo aqui, né, notem que esse P div de V aqui vai cortar com esse P div de V aqui, e vai sobrar uma coisa que quando agrupada, né, ou seja, esse V escalar grade de P, que quando agrupada com del P del T, vai dar a minha derivada material do P aqui, tá? Então, eu limpei um pouquinho a equação. E eu tenho uma equação que já está mais bonitinha, digamos assim, que está escrita para entalpia, tá? É uma equação de conservação da energia escrita na forma conservativa para a entalpia, tá? Tá certo? Onde a derivada material do P é simplesmente para ficar registrado que é isso daqui, tá? Então, eu posso pegar essa equação de conservação da energia escrita na forma conservativa para a entalpia, eu posso escrevê-la usando a equação de conservação da massa, da mistura, eu posso escrevê-la em função da derivada material da entalpia, né? Nós fizemos isso lá no capítulo 2, para a conservação das espécies. Nós tínhamos uma equação na forma conservativa, identificamos ali nos termos do lado esquerdo do sinal a equação da conservação da energia embutida ali, né? Cortamos ela fora e ficamos com uma equação que seria a correspondente a essa daqui, ou seja, ao invés de ser a derivada material da entalpia como está aqui, era uma equação para a derivada material do xi, por exemplo, da fração molar, da fração mássica, perdão, né? Da fração mássica. Tá? Então a equação ficou mais compacta. Ótimo, né? Só que assim, a equação, essa equação ela está perfeita, mas ela não me ajuda a resolver problemas ainda, porque eu tenho mais incógnitas do que equação. Tem uma equação e tem várias coisas que eu não sei aí, né?
E muitas dessas variáveis que estão escondidas aí, digamos assim, elas são variáveis não mensuráveis, né? São parâmetros não mensuráveis, ou seja, que eu não meço diretamente. Então, como a gente tinha dito anteriormente lá no capítulo 2, é sempre bom ter nas equações governantes, né, para resolver problemas, variáveis que eu consiga medir, né? Porque eu consigo validar os modelos que estão sendo desenvolvidos, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou querer escrever agora essa equação em função de propriedades tais como temperatura, pressão e frações, fração mássica ou fração molar, que são variáveis mensuráveis. Tá? E para fazer isso, nós vamos precisar lançar mão de relações termodinâmicas, tá? De relações termodinâmicas envolvendo a entalpia, né? E essas variáveis, pressão, temperatura e fração. Tá? Tá ok? Então eu vou tomar o caso de uma mistura binária, né? Porque é mais fácil de escrever. Tá? Então, eu tenho uma variação diferencial de entalpia sendo escrita em função de variações diferenciais de pressão, temperatura e fração mássica. Tá? Eu poderia ter, se fosse uma mistura multicomponente, né? Uma mistura ternária, eu teria aqui mais um termo de dH dx2, né? Parcial, vezes um dx2. Tá? Mas binário fica mais fácil e a gente não perde, não fica menos geral, tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu sei que x1 mais x2 é igual a 1, né? E dx1 é igual a menos dx2, por isso que eu não precisei colocar a parcela do dx2 aqui para a mistura binária, tá? E aí vamos ver essas derivadas parciais que aparecem aqui, tá? É isso que a termodinâmica vai nos ajudar, tá certo? Tá? Então, da primeira, por isso que tem da termodinâmica aqui, né? A primeira derivada parcial, ou seja, que é um dH/dP a t e x constantes, né? Isso aqui lá da termodinâmica, quem fez termodinâmica pode se lembrar disso daqui, deve se lembrar disso daqui. Quem fizer termodinâmica vai ver isso daqui, né? A gente pode escrever a derivada da entalpia com relação à pressão mantendo a temperatura constante como um V menos T dV dt a P e X, ou a P constante se for uma substância pura, P e X constante se for uma mistura. Tá? Esse termo que aparece aí, né, esse T dV dt a P, ele está relacionado com uma propriedade termodinâmica, com um coeficiente termodinâmico, que é a expansividade volumétrica, né, ou coeficiente de expansão volumétrica térmica. Tá? Então, se nós multiplicarmos essa equação aqui pelo ρ, né, e lembrando que esse V aqui é igual a 1 sobre ρ, esse V é o volume específico, né, eu fiz ele com um símbolo um pouquinho diferente, com V um pouquinho diferente para não confundir com a velocidade. Então, se eu multiplico volume específico por 1 sobre ρ, eu vou ter unidade, certo? É isso que está acontecendo aqui. Eu multipliquei pelo ρ aqui deu unidade, e aqui multiplicar pelo ρ é dividir pelo V, né? Então, eu fiquei com T sobre V dV dt a P. E isso, esse 1 sobre V dV dt a P constante, é a expansividade volumétrica, certo? Ou seja, é a variação percentual de volume que eu obtenho, né, de uma determinada substância quando a pressão constante eu aplico uma variação de temperatura. Né? Mantenho a pressão constante, aqueço um pouco a substância, por exemplo, ela vai se expandir. Tá? Esse é um coeficiente termodinâmico, um coeficiente de expansão volumétrica térmica, que para um gás ideal, só a título de curiosidade, mas depois a gente vai aplicar isso daí, ele é simplesmente igual a 1 sobre a temperatura absoluta. Tá? Então, quem quiser já testar isso daí, substitui a definição do gás ideal aqui, ó, e vai ver que esse coeficiente de expansão volumétrica térmica para o gás ideal é igual a 1 sobre a temperatura absoluta em Kelvin. Tá? Beleza, isso aí já vai ficar guardadinho ali para a gente substituir. Tá? Então, notem que eu estou escrevendo essa variação aqui, ó, esse coeficiente, em função de uma coisa que envolve a temperatura ali. Tá? A segunda, né, o segundo
a segunda derivada parcial é um ρ dH dt AP, né? AP constante. Esse aqui é mais fácil ainda, porque dH dt AP nada mais é do que o CP, o calor específico, tá? A pressão constante, certo? Então, dH dt AP é o calor específico, a pressão constante. Isso aí a gente tem que saber, tá? E o terceiro, curiosamente, né? Isso a gente vai demonstrar, ele é igual, esse dH dx1 APT, ele é igual à diferença entre as entalpias parciais, tá? Isso pode parecer pouco óbvio, né? Mas pode ser demonstrado facilmente, como a gente vai fazer no slide a seguir, tá? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é poder substituir substituir a entalpia, né? A equação, por enquanto, está escrita para entalpia, em função de propriedades mensuráveis, tá? Então, eu vou parar o clipe aqui para que a gente possa fazer essa prova, essa dedução no clipe a seguir, tá bom?